Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá pessoal, olá família, boa noite, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um caso que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos. No ano de 1967, Carol Luke tinha 14 anos e convidou a amiga Ruth para, depois da escola, ficar na fazenda da família, a cidade Winstead, estado Connecticut. Já era noite quando a mãe de Carol saiu de carro para fazer algumas compras, então as meninas foram escutar música no quarto de Carol. Como a mãe de Carol estava demorando muito a voltar, ela olhou pela janela para ver se conseguia ver faróis do carro. Ao invés disso, ela viu no meio da fazenda um objeto ovoide que brilhava por dentro. Ela chamou a sua amiga e juntas, na janela, viram o objeto pulsando luz. E a luz era branca, passou para bege, de bege para rosa, do rosa para laranja e do laranja para a cor branca novamente. A luz, de repente, ficou tão forte que iluminou todo o celeiro e depois ficou tão fraca que só se via nele o reflexo da lua. Depois de uns 5 minutos, ele zumbiu por uns segundos e parou. Silêncio novamente. De repente, as meninas viram 2 vultos saindo do celeiro da fazenda. Eram pequenos, tinham mais ou menos 1,5 metro de altura. Ambos pareciam estar vestindo o mesmo tipo de roupa, bem justa, e tinham cabeças maiores do que crianças normais. As meninas, a princípio, pensaram que eram capacetes, mas, pensando melhor depois, acharam que era mesmo o tamanho da cabeça dos seres. Eles andaram, atravessaram o curral e depois atravessaram a estrada. Eles não tentaram entrar na casa, não pareciam hostis, só estavam observando o local por uns minutos. Com certeza, não eram amigos das meninas, que estavam agitadas, pensando no que fazer, quando viram 2 faróis. Não era o carro da mãe de Carol. Era outro carro que passou pela estrada direto. E assim que o carro passou, o objeto começou a brilhar novamente e levitou um pouco saindo do chão. Alguns minutos depois, aí sim a mãe de Carol estava voltando pela estrada e, ao chegar na porta da casa, viu as meninas, perguntou o que é que elas estavam fazendo ali do lado de fora, e elas estavam muito agitadas, contaram tudo o que viram, e a mãe de Carol disse às meninas que o que elas viram poderia ter sido um avião voando baixo ou alguém brincando com elas. Não acreditou muito. Então, as 3 atravessaram a rua para falar com a vizinha que morava perto das árvores pelas quais os tais seres tinham passado, e a vizinha confirmou que viu o objeto, mas não viu ninguém, e que tinha ficado tão apavorada que trancou todas as portas, fechou as janelas, ligou para o marido e pediu que ele viesse para casa o mais rápido possível. No dia seguinte, outro vizinho, Bruce, disse que viu luzes estranhas na direção da fazenda, mas não prestou muita atenção porque pareciam fogos de artifício. É claro, cidade pequena, o assunto se espalhou e logo a fazenda estava cheia de curiosos,
investigadores, polícia, mas como não havia mais nada a fazer, todos foram embora. Carol e Ruth seguiram a vida. Ninguém questionou suas informações porque não eram meninas de inventar mentiras, mas ninguém viu o objeto chegar, nem viu como ele foi embora. Ninguém viu como os 3 seres entraram no celeiro, nem viram os 3 seres entrando no objeto. Geralmente o local fica marcado de alguma forma, mas não nesse caso, não havia nada. Foi o que chamam os pesquisadores de um acontecimento ou um avistamento trivial. Voltando ao caso do Seu Nilson, pela época que aconteceu e muitos concordaram nos comentários, podemos supor que 90% das informações foram omitidas. E é claro que ele foi aconselhado a não falar mais do que deveria, tanto que ele voltou a trabalhar normalmente, continuou levando a vida e não houve uma manifestação tão profunda de investigadores para saber o que tinha acontecido, e foi algo bem significativo, porque não só da primeira vez, mas da segunda, ele foi parar em outro estado. Quando alguém passa por uma experiência de abdução ou apenas um avistamento, quando ela vai contar, ela tenta passar tudo o que lembra, ou aquilo que pode ajudar a desvendar o que aconteceu, mas outras pessoas não lembram de nada. Só voltam a lembrar do acontecido através de uma hipnose. Mas a quantidade de evidências e depoimentos que nós temos aí é enorme. Temos relatos de insiders, não temos? Ex-primeiros ministros de defesa de vários países não são pessoas críveis? Ex-agentes de inteligência? Mas até que ponto esses depoimentos tão significativos são realmente informações críveis? Por que a experiência do Seu Nilson não foi investigada mais a fundo e não se tornou um caso realmente clássico que tivesse tido mais informações ou fosse, na época, feita uma pesquisa de campo? Porque no caso do Seu Nilson em Catanduva, é preciso fazer uma pesquisa de campo, visitar os parentes, saber se o Seu Nilson falou mais alguma coisa a respeito, falar com quem trabalhou com ele. Não é muito simples conseguir informações, já que já foi muito difícil conseguir algo na internet. E casos como o do Seu Nilson estão aí aos milhares e nós vamos procurar e contar aqui para vocês. As verdadeiras experiências não são levadas a sério, porque as pessoas são intimidadas a não falar a respeito. Nós tivemos no país, sim, o caso Colares. Depois de quase 20 anos em depressão, o coronel Holanda concedeu uma entrevista ao Adhemar de Waer, que não está mais entre nós, e ao Marco Petit. Mas uma semana depois, não vamos entrar aqui em detalhes agora, hoje, mas o coronel Holanda já não estava mais entre nós. O caso em Varginha e o de Colares são complexos, são cheios de pequenos detalhes que formam um enorme quebra-cabeças, e algumas informações apareceram até recentemente. Os que trabalham no acobertamento não permitem que informações vazem, e quem quer o desacobertamento parece mais desinformar o povo do que realmente fazer algo que faça a verdade aparecer. Em 1954, ainda nos Estados Unidos, todas as companhias aéreas civis receberam um comunicado. Qualquer membro de uma tripulação aérea que revelasse contato com OVNIs a qualquer pessoa e não aos oficiais, pagaria uma multa de $10.000 ou, se não pudesse pagar, ficaria 10 anos na prisão. Então isso já foi uma grande intimidação. Na França, no mesmo ano, em 1954, um fazendeiro que morava perto da fronteira com a Bélgica
ouviu à noite seus cachorros latindo e uivando. Então, como o lugar era muito calmo, ele pegou uma lanterna e saiu para ver o que era. E ele parou quando viu, a apenas 4 metros de distância dele, um humanoide com mais ou menos 1 metro de altura. Mais adiante havia outro. O nome desse dono da fazenda era o Marius de Wild, e ele disse que não teve tempo para processar tudo. Em 2 segundos, aquele ser que estava mais perto o encarou, e ao mesmo tempo havia um objeto sobre a linha férrea, e ele foi atingido por um intenso raio de luz que o deixou cego e paralisado imediatamente. E isso durou alguns segundos, e quando a luz se foi, os vultos já não estavam lá. O objeto se foi devagar, subindo, emitindo uma baixa frequência, e demorou um pouco para que ele readquirisse os movimentos do corpo. Então, surpreso, com medo, ele correu, e correu muito, até a casa do policial que morava mais próximo dele. E quando ele contou tudo o que aconteceu, o policial achou que ele estava tendo um surto ou que talvez estivesse bêbado. Mas no dia seguinte, haviam depressões profundas no chão, ao lado da ferrovia. E pelos cálculos, o objeto parecia ser muito pesado. Desacreditar o de Wild foi fácil, porque ele ficou descontrolado, contava o que tinha passado para todos muito rápido. Semanas depois, o que aconteceu? Ele se mudou. Ele mudou de comportamento, ele se fechou e não quis mais falar nada para ninguém e se tornou até uma pessoa agressiva. Nós vamos continuar falando dos nossos processos de despertar, expansão da consciência, mas também queremos mostrar a vocês o que anda acontecendo aqui há muito, muito tempo. Falaremos de casos que não vieram a público e não se tornaram tão famosos. Só para dar um fechamento, um investigador de fenômenos OVNIs, em 1975, recebeu uma ligação. Era um homem dizendo que tinha informações sobre o caso no qual Hopkins, era o sobrenome do investigador, estava trabalhando e perguntou se eles podiam se encontrar para conversar. E o Hopkins disse, sim, claro, seria ótimo. E quando ele desligou, em menos de 1 minuto alguém tocou a sua campainha. Quem era? O homem. Hopkins entrou logo no modo alerta. Não havia celular na época, perto da casa dele não havia nenhum telefone público. Como aquele homem conseguiu ligar para ele? Estava usando um terno preto, era careca, e pegou na mão de Hopkins e colocou uma moeda. E disse, olhe para a moeda. A moeda ficou azul e desapareceu. E o homem disse, nem você, nem ninguém neste planeta verão aquela moeda de novo. No caso no qual Hopkins estava trabalhando, o homem que teve o avistamento tinha sofrido um derrame e tinha falecido. E esse homem perguntou para ele, do que foi que o homem, no caso que você está trabalhando, faleceu? E Hopkins disse, ele sofreu um derrame. E o homem respondeu, não, ele sumiu porque não tinha coração, assim como você não tem mais a sua moeda. Agora eu tenho que ir porque eu estou ficando esgotado. Ele saiu pela porta e quando Hopkins abriu a porta, não havia mais ninguém. Nós falaremos mais sobre isso posteriormente. Aguardem. Se alguém tiver um depoimento e quiser que nós narremos, preservando a sua identidade, não importa o quão bizarro tenha sido, pode enviar, nós leremos e vamos continuar falando sobre as questões geopolíticas, aquilo que anda acontecendo no mundo desde o início do ano, as coisas que ainda acontecerão e vamos também trazer à tona casos que não foram
tratados da forma devida. Ninguém conhecia o seu Onilson. E foi um caso muito impressionante, que deveria, já que é um caso clássico da ufologia brasileira, ser falado e contado em todo o congresso ufológico. Por que isso não acontece? O que é que está acontecendo com a investigação sobre os OVNIs, afinal de contas? A humanidade precisa saber ou a humanidade precisa ser desinformada? Apenas ficar com um gostinho de quero mais. Se desejar, continue conosco. Gratidão por apoiar e acompanhar o canal. Gratidão àqueles que estão apoiando o canal de outras formas. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.